Para trazer as informações em tempo real, já recebo Lídia Brito. Boa tarde para você, Lídia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. E, claro, recebo também Elivaldo Barbosa. Elivaldo, que há pouco estava acompanhando a solenidade no Palácio de Karnak. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde. Lídia, você que segue a nossa companhia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está realizando o Censo do Brasil, Censo 2022. Um levantamento populacional que ficou bastante prejudicado aí no período da pandemia. E por conta da demora e do atraso, cidades, municípios no Brasil também ficaram prejudicados e no Piauí não é diferente. Eu estou recebendo aqui o deputado federal Júlio César, do PSD, que vai conversar conosco a respeito desse e de outros assuntos. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, meu caro Elivaldo. Bom, os municípios no Brasil dependem desses números para definir quanto recebem de recursos, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o critério do FPM é por faixa de população. O menor índice, o menor coeficiente é o 0,6. São aqueles municípios que têm até 10.188 habitantes. E aí vai aumentando por faixa. 3.300 a mais, depois 6.600, depois 9.000, 10.000 e vai aumentando. O que aconteceu? O Brasil, historicamente, pela lei, é obrigado a fazer a contagem da população nos anos 5. Por exemplo, o último censo foi em 2010. O governo tinha que fazer em 2015 a contagem da população. Não aconteceu. O censo nos anos 0. Em 2020 era para ter feito o censo e não fizeram. A pandemia o prorrogou, né? Bem, não foi somente a pandemia, também problema de dinheiro, de recursos. Então, ficou para este ano. Quanto custa fazer? 2,3 bilhões de reais é o custo. São 180 mil recenseadores. Vão percorrer os 5.570 municípios. Eles vão andar em 75 milhões de residências e 83 milhões de estabelecimentos, porque vão também os comércios e aquelas outros estabelecimentos. Então, a projeção chega a 215 milhões de habitantes. Projeção feita pelo próprio IBGE? Pelo próprio IBGE. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. 215 milhões de habitantes. Agora, eles têm dois questionários, um que vai fazer 26 perguntas e outro 40 e poucos perguntas. Agora, eles vão avaliar também o PIB per capita, que vai ser dividido os novos dados da população feitos pelo IBGE. E com base nesses dados, nós vamos ter aqui no Piauí pelo menos 20 municípios que vão mudar de coeficiente. Vão sair de 0,6 para 0,8. Vão sair, por exemplo, de 1,0 para 1,2 e cada mudança desta vai contribuir para aumentar em torno de 3 milhões, no mínimo, por ano, para esses municípios. Para cada cidade? Para cada município que muda de categoria. Que tem uma dependência muito grande do FPM. O FPM, nós temos dos 5.570 municípios, ele é muito importante para 3.000 municípios do Brasil, principalmente aqui do Nordeste. O Nordeste tem mais de 1.800 municípios. 95%, 98% depende dessas transferências que o governo faz através do FPM. Agora, deputado, além dessa questão das transferências, né, para os estados e municípios, qual é o prejuízo para o país em termos de políticas públicas quando não há a realização do censo? Veja bem, o prejuízo maior é para os entes que recebem esses recursos. A União vai continuar, quando não faz, e aumentando este percentual, a União não... Aliás, a União não perde nada. Sabe por quê? Porque o total do FPM
é 22,5% do IPI, do imposto de renda que o governo arrecada, e mais 1% em dezembro, que foi um projeto meu, é uma emenda à Constituição de 77, tem 1% de julho, também projeto meu. Os prefeitos todos do Brasil sabem que representa mais de 6 bilhões cada 1%, e este ano vai ter 1% em setembro. Por que setembro? Porque é a época que o governo faz a maior devolução do imposto de renda, cujo tributo tem a maior participação no FPM, 85%. Do FPM é imposto de renda, pessoa física e jurídica. Então a contribuição do governo federal é sempre baseada nisso, ela é fixa, ela não muda, independente do patamar dos municípios. Independente do patamar dos municípios. Agora, cada estado tem um percentual que recebe. E dentro daquilo que o estado recebe, é dividido com os municípios. Por exemplo, o Piauí recebe 2,4015, 2,4 do FPM do Brasil todo, dividido em 224 municípios. Então, quando muda o critério, divide pelo total que o Estado recebe com esse percentual de 2,4. Agora, deputado, e no caso das correntes migratórias prejudicarem o Estado, ou seja, o Estado perder a população, não corre o risco de também um impacto negativo, essa atualização populacional? Veja bem, o Piauí é um dos estados que está tendo um dos menores percentuais de crescimento da população. Isso. Agora, os motivos nós vamos saber agora com o IBGE, porque está com 12 anos que não é aferido por contagem a população e o crescimento da população. Então, isso não é muito bom para o Piauí, principalmente para os municípios. O critério do FPE é diferente do critério do FPM. O FPM, para os municípios que têm uma população abaixo de 142.622 habitantes, é um critério fixo. Os que têm acima de 142 mil, eles têm 2 FPM. Um FPM por população e um FPM de um fundo de reserva, que é constituído por 4% de 90%, que pertence aos municípios. E isso enquadra a capital, Teresina, né? Acima dos 142 mil. Teresina pertence à capital e as capitais do Brasil todo têm 10% do bolo nacional. Então, outro critério. Esse é 4% do que tirando os 10% para Teresina, fica 90%. Tirando para Teresina, que eu falo as capitais, são todas. Tirando 4% de 90% é 3,6%, é do fundo de reserva. No Piauí só tem um município que tem fundo de reserva. É o município de Parnaíba. De Parnaíba. Agora, também Parnaíba tem o maior percentual dentro do fundo de reserva, porque ele é inversamente proporcional à renda per capita. Como a renda per capita aqui no Piauí é muito pequeno, Parnaíba recebe o maior percentual. E Teresina também são 2 fatores, o inverso da renda per capita. No caso de Teresina, aqui tem uma decisão liminar de 2019, quando o Silvio era prefeito. Quem desenvolveu esta tese fui eu. E ele sabe, ele já disse publicamente. Na época, Teresina tinha 5,0 e nós conseguimos aumentar para 6,25. Então, um aumento de 25%. 25%. Aí isso vigeu até 2 anos atrás. Como Teresina aumentou a renda per capita e é inversamente proporcional à renda per capita, com o crescimento, Teresina teve um prejuízo. Era 5,0, foi para 6,25, voltou de 5,0 para 4 e está mantida esta decisão liminar junto ao Supremo até a contagem da nova população que está acontecendo este ano. Para você ter uma ideia, Teresina recebeu
no ano passado, mais de 300 milhões de reais do FPM por essa decisão que foi desenvolvida por nós. E o Estado, e o município contratou um advogado e passou a ter este grande benefício. Quero dizer que Teresina, para ter direito que recebe hoje, teria que ter mais de 100 mil habitantes para ter direito o que recebe. E o que recebe é com a liminar junto ao Supremo. Deputada, aproveitar para falar também um pouquinho sobre política com o senhor. O PSD, que faz parte desse acordo com o MDB, essa estratégia proporcional do partido já selada, vai ser possível alcançar aquela meta que foi estabelecida por vocês lá atrás? Veja bem, nós, com esse entendimento que nós fizemos e que vieram os candidatos e pré-candidatos do MDB para o PSD e os estaduais do PSD para o MDB, foi uma inovação no Brasil todo, que todo mundo achou inteligente a criação deste critério. Nós temos hoje 3 deputados federais. O PT tem 3, nós temos 3, o PP tem 2. E 3, 6, 8 e 2 partidos, cada um tem 1. A nossa projeção é que nós vamos fazer o quociente para 3 completos. 3 quocientes. Nós vamos eleger 3. Sem sobra. Sem sobra. E se brincar dividindo por 4, nós vamos ficar competitivos. Eu não estou dizendo que vamos fazer, mas ficaremos competitivos para eleger o 4º deputado estadual. Por quê? Primeiro, os candidatos do PSD são candidatos com grande margem de abrangência, tem uma grande abrangência no Estado e com perspectiva de ter uma grande votação. Além dos 4, tem 3 federais com mandato e 1 como pré-candidato, que é o Castro Neto. Nós temos outros, nós temos o Marquinho, que foi prefeito lá em Canto do Buriti, está fazendo um extraordinário trabalho, crescendo a cada dia. Nós temos a menina lá dos enfermeiros, a ex-presidente dos enfermeiros, que está fazendo um grande trabalho, e outros mais. Todos estão altamente motivados para dar uma contribuição no crescimento da bancada do nosso partido, o PSD. Eu acho que essa coalizão, ela pode, digamos assim, o senhor mesmo falou que pode ser modelo para o Brasil. E o PSD, no âmbito estadual, por se vincular ao MDB, isso não traz também prejuízo para o partido? Veja bem, prejuízo, essa pergunta vale também para o MDB. Né? Eu não acredito. No plano federal, não precisa nem perguntar. Federal, né? você pergunta. Que é o que vale, né? Mas eu acho que foi dentro da legislação em vigor atualmente, não permitindo coligação. Isso foi bom para todo mundo. E essa história de prejuízo nós nunca tratamos lá, nem de um lado nem do outro. Bom, evidentemente, aí, só para complementar a pergunta do Elivaldo, o PSD abre mão de toda a participação na bancada estadual. O partido não terá deputados estaduais na próxima legislatura. Você disse que não falou sobre prejuízos, mas que tipo de, vamos dizer, danos isso poderia provocar na relação do partido com o poder no estado do Piauí e se vale a pena, né, no cálculo de vocês? Veja bem, uma decisão inteligente, né? Esse entendimento, essa pergunta sua, ela vale tanto para o PSD quanto para o MDB. E ninguém está insatisfeito. Ninguém está insatisfeito. Essa avaliação, se houve pelo menos não prejuízo, antes do resultado, né? Depende do resultado, mas eu acho que o resultado vai ser muito promissor. Compensa de alguma forma, deputado, para o partido, essa perda, essa expectativa da possibilidade de ter uma senadora? Veja bem, essa perspectiva de ter uma senadora depende de muito si. Nós preferimos trabalhar em busca do melhor resultado. Depois a gente avalia
essa vantagem ou não de ter uma senadora. E em nível nacional, deputado, como é que você está avaliando a posição do partido nessa? Passou a convenção, agora o partido se coloca, né, dentro do cenário nacional? Eu queria lhe falar a nível estadual. Pois não. A vinda do Lula aqui foi altamente positivo. Quando se faz uma pesquisa que o Rafael tem o apoio do Lula, que o Silvio tem o apoio do Ciro, o Rafael dobra os votos, em termos de percentual. E esta é a campanha que nós estamos fazendo. É utilizar a vinculação que nós temos com uma grande liderança nacional e ir atrás do voto. O Rafael hoje, mesmo sem o apoio do Lula, se não tivesse, é um rapaz altamente competitivo. E para ganhar a eleição, cresce a cada dia. Cresce porque está se tornando conhecido, ganha pela história que ele está tendo como executor, como de gestão de resultado na função pública de secretário de Fazenda, e ganha muito quando bota o apoio do Lula, do Wellington, a estrutura partidária que ele tem, o tanto de deputados, 20 e tantos deputados estaduais, 8 deputados federais. E aí eu não tenho dúvida, o Rafael vai ganhar a eleição agora no primeiro turno. Em relação ao Lula, vocês já viram aí a pesquisa do Lula. A meta do Lula é ganhar também no primeiro turno. O Lula ganha em muitos estados que perdeu na eleição passada e ele tem grande esperança de ganhar, inclusive no primeiro turno. Ele é um homem vitimizado, foi preso injustamente, foi reconhecido pela mais alta corte do nosso país, pelo Supremo, e isso é altamente positivo, porque ele está sendo vitimizado por uma injustiça do passado, corrigido pelo Supremo e levando à consideração do povo brasileiro nessa disputa presidencial. Mas o PSD, aí, reforçando também a pergunta do Joelson, permanece a orientação de liberar o partido nacionalmente ou se houver essa possibilidade de alinhamento já no primeiro turno? O partido liberou. Por quê? Ele tentou ter um candidato próprio. Era o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco. Depois, Rodrigo Pacheco. Depois ele se articulou com o ex-governador do Rio Grande do Sul para vir para o partido. Não veio. Então, não teve candidato próprio. E como o partido tem deputados que votam no Bolsonaro e a maioria vota no Lula, preferiu liberar para não ter constrangimento. Mas a projeção do partido, que elegeu 36 deputados na eleição passada, é eleger no mínimo 60 deputados. Pode chegar a 70 deputados federais. Isso é muito importante para o Brasil, é muito importante para o nosso partido. Quero agradecer a presença do senhor, deputado Júlio César. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Muito obrigado a todos vocês, um abraço e até breve. Muito obrigado, deputado.